queremos registrar aqui os nossos agradecimentos iniciais à 104 FM e à Rádio Cultura por terem atendido, né, a nossa solicitação, porque está dentro da nossa programação de mobilização uma coletiva para as emissoras de rádio, né? Então, eu sou a professora Marinalva, estou vice-presidente do sindicato e compõe, né, essa mesa aqui de diálogo as professoras Adriana, Vilma Moura, Anitta, Gilvan e o nosso assessor jurídico, Dr. Rafael, né? Então, nós queremos levar ao conhecimento da sociedade guanambiense os motivos, né, das nossas paralisações até o momento. A sociedade conhece porque as diretoras com as suas equipes tiveram o cuidado de encaminhar para todos os pais, né, e alunos, para toda a comunidade, os motivos, como também nós fizemos isso, encaminhamos para as emissoras de rádio e tal, os vários motivos, né, que eu não vou colocar aqui, que eles vão sendo discutidos ao longo da nossa entrevista, né, mas o fato concreto nós chegamos a um limite de que foi necessário, né? As paralisações que já vem acontecendo, elas estão sendo necessárias para que o poder público nos escute. E eu já quero de início deixar registrado que durante todo esse período, inclusive desde o ano de 2021, nós nunca tivemos a presença do prefeito em nossas discussões. Então, isso é limitador, porque por mais que haja interesses, né, no sentido de querer encaminhar alguma coisa, mas sempre fica no limite de que é o prefeito que ele tem que resolver. Marinalva, Marcos Coimbra, 104 Notícias, Val Rodrigues. Essa informação de que vocês estão reivindicando é desde o começo dessa administração ou isso vem se arrastando na administração passada? Essas são reivindicações já bem antigas, né? E óbvio que, como eu coloco, chega um momento, né, que ela vai se acentuando, né? E o motivo de acentuar essa cobrança é porque nós temos, inclusive, a professora Anitta pode depois até ratificar essa minha fala, porque ela foi a pessoa escolhida por nós para nos representar junto a esse atual prefeito e sua equipe, quando ainda estava candidato à prefeitura de Guanambi. Então, não é novidade. Nós estivemos em 2020, eu estive na coordenação junto com vários representantes de segmentos de todas as secretarias, servidores das secretarias. Nós organizamos um movimento para convidar cada um dos 3 candidatos em 2020 e apresentar a eles a nossa pauta de reivindicação, que inclui quase todos esses pontos aqui, exceto o da exoneração, que está relacionado à exoneração de funcionários que já estavam aposentados e foram exonerados, né? Então, ele esteve, e agora eu vou me restringir apenas a ele, já que os outros não ganharam a eleição. Então, ele, o atual prefeito e o vice-prefeito Nau estiveram aqui no auditório deste sindicato, ouviram as nossas reivindicações, as pautas que a gente tinha, e se comprometeu, assinando inclusive o termo de compromisso que nós elaboramos, e ele foi lido, apresentado, discutido nessa reunião, quando os dois ainda eram candidatos, assinado pelos dois. Portanto, nós não entendemos por que 2 anos, quase, metade do mandato, e nós estamos discutindo os mesmos pontos sempre. Após esse período pré-eleitoral, vocês não tiveram nenhuma reunião com o prefeito, não houve nenhum enfim, ajuntamento, algum entendimento entre vocês? Inúmeros ofícios nós encaminhamos para a gestão municipal para nos reunirmos. Mas na maioria das vezes quem nos atendeu foi o prefeito em exercício. E ele mesmo disse, não, reunião nunca titular. Roberto, da Cultura, diante desse período todo, houve alguma negociação da gestão anterior que sinalizou porque o sindicato não se manifestou também durante esse período que, lá no início, foi proposto essas situações? O sindicato se manifestou durante esses 2 anos, nós fizemos outras. A outras. gestão anterior, porque se não houve uma conversa, teve alguma conversa, teve alguma sinalização da gestão?
dessa gestão atual? Da anterior. Não, nas outras também. Nós podemos te mostrar, o sindicato tem aqui inúmeros ofícios encaminhados e tentativas de negociação com o anterior, com as outras gestões anteriores também. Mas como nós estamos nesta gestão anterior e já é metade do mandato, então nosso foco agora é esse. Nós precisamos resolver o problema que ele tem conhecimento desde quando era candidato. Todos os candidatos, os 3 na época, vieram aqui, cada um dia diferente, se conheceram, debateram com a gente, discutiram com a gente e em nenhum momento houve problema de lei de responsabilidade fiscal. Essa forma que vocês encontraram de paralisar as aulas em alguns momentos aqui em Guarani foi a única solução que vocês encontraram para chamar a atenção do poder público municipal? Não foi a única, porque nós tentamos diversas outras medidas que não chegassem à interrupção das aulas. Mas quando a gente percebe que nenhuma dessas outras medidas, dessas tentativas de encaminhamento de ofício surtiu efeito, então a gente vai para a última cartada que a gente tem, que é paralisar a aula. Lembrando que a gente paralisa sabendo do compromisso de reposição, mas é a medida que choca, que chama atenção, que mexe com a população e que pode chegar a fazer algum gestor se mexer. E diante dessas reivindicações, qual a principal reivindicação de vocês? Qual a principal seria a reivindicação dentre esses pontos aqui? Não tem uma principal, não. Você pode ler nessa pauta aqui, que é de conhecimento do gestor atual, que é de conhecimento do vice-prefeito, da Secretaria de Educação. É uma pauta que ela atende, que ela mostra a defasagem que nós estamos enquanto servidores. Eu vou te dar só um exemplo. Nós temos um grupo de 5 professores que estão fazendo, inclusive essa senhora que está com o bebê ali no colo, que está fazendo mestrado e doutorado sem a liberação das aulas. Agora me diz, é possível alguém estudar, fazer um mestrado e doutorado que exige que a pessoa estude com afinco, com uma carga horária de sala de aula com 40 horas, essa pessoa tem um bebezinho que acabou de nascer. Até hoje, a gente está no final do ano e ela entrou com o processo em janeiro. Licença-prêmio é processo que a gente deu entrada em janeiro. E agora nós estamos em outubro. Nada se faz, já é o 2º ano de mandato, a gente vai esperar mais o quê? Eu só contribuir ainda mais com a fala de Anitta, porque essa discussão ela se dá também no âmbito legislativo, então já foram várias idas à Câmara, uso da tribuna, e nós tivemos uma reunião com todos os vereadores, inclusive a nosso convite, os vereadores responderam esse nosso convite, os próprios vereadores entenderam a nossa situação, reuniu também com a secretária de Educação, mas nós não tivemos êxito. É bom que a gente diga isso. E por que eu estou colocando isso, né, para vocês da imprensa e porque vocês, né, são porta-vozes da comunidade, e isso é importante realmente, a gente precisa ouvir os dois lados. Né? Porque esse conjunto de reivindicações, ele implica diretamente no chão da sala de aula. Então, até hoje, mais de 12 mil alunos parados em casa, mais de 500 professores, isso não pode ser responsabilidade do sindicato, isso é responsabilidade da gestão. Então, a gestão tem que nos ouvir e tem que viabilizar. Uma outra coisa, a parada anterior, que nós tivemos a reunião com o prefeito em exercício, em maio, não, agora mais recente, agora 15 dias atrás. Ele saiu da reunião com o compromisso de que ele, o vice-prefeito, intermediaria uma reunião com o prefeito para nos receber. E a secretária de Educação, ele nos daria uma resposta desses pontos, justamente para que não tivesse mais necessidade de outras paralisações. E que as discussões envolvendo recursos, porque aqui a gente tem o repasse dos 33% do piso, tem a questão do nível, né, dos 3%, o que envolvia recurso, seria discutido, isso foi o vice-prefeito que colocou, contas na mesa. Essa foi a expressão usada, contas na mesa. E nós, óbvio, respeitamos e nós precisamos acreditar nas nossas autoridades. E lamentavelmente, o vice-prefeito não conseguiu intermediar uma reunião para que o prefeito nos atendesse. E os pontos para que, de novo, ontem nós conversássemos com a subsecretária
que a secretária não estava e nós respeitamos por motivo de saúde, foi no justificado e a gente entende isso perfeitamente, mas novamente sem os encaminhamentos necessários. Então, gente, não é falta de esforço por parte dessa instituição. Nós estamos constantemente nos movimentando no sentido de nos fazer ouvir, porque nós somos profissionais da educação e nós entendemos que parar 12 mil alunos é impactante. E são crianças e jovens e adultos, filhos da classe trabalhadora, da qual nós temos respeito. Então, portanto, para nós isso é muito preocupante. Até porque nós tivemos uma pandemia e as crianças ficaram aí praticamente quase 2 anos sem estudar, aí vem essas paralisações, isso realmente precisa ser resolvido. Doutor, relacionado a esse problema, o senhor já, o CISPRUMO aqui já acionou em algum momento o Ministério Público? Bom, o sindicato, ele, desde que a gente está aqui como assessor jurídico, ele sempre adotou uma postura ativa de diálogo. Então, todas as tentativas de diálogo, seja nessa gestão, seja na gestão anterior, sempre foram buscadas. E aí o movimento grevista, ele vem como última cartada, né, que o sindicato pode utilizar para trazer a gestão para o diálogo, para forçar a gestão a ouvir as reivindicações do sindicato. Inclusive mobilizando pais, alunos... Sim, perfeito, perfeito. Porque a gente precisa esclarecer uma questão. Quando a gente fala de direito do servidor público, a gente não fala simplesmente do servidor público. Porque, como o próprio nome diz, o servidor público, ele presta um serviço para a população. Então, quando a gente tem um servidor público valorizado, toda a sociedade ganha com isso. Então, a gente precisa que a sociedade entenda, aí a rádio estando aqui, a gente sabe da importância do meio de comunicação, que é o rádio, para que a população saiba disso, né, de que a luta do sindicato não se restringe somente ao direito do servidor, mas extrapola a questão da luta da defesa do servidor e também a uma defesa da sociedade em si. A gente precisa que isso seja esclarecido. Não é um embate aqui entre o servidor e a gestão. Não é isso. É uma luta por uma prestação de serviço melhor, valorizada. Como a professora colocou, tem profissionais que querem se especializar, fazer um mestrado, um doutorado, e isso vai refletir na qualidade do ensino. Então a gestão tem que incentivar isso, e a população tem que entender que isso é para melhorar para todo mundo ganha com essa luta. Bom dia a todos, bom dia a todas, né? Vilma Moura. Nós, na condição justamente, né, já apresentada pelos nossos colegas, nós reafirmamos aqui, né, principalmente para a comunidade escolar, a importância de lutarmos de fato por uma educação melhor. E quando os professores eles se fazem presentes, eles levantam, os profissionais da educação, eles levantam uma luta, essa luta não é tão somente para avanço no salário, essa luta é sobretudo para avanço na qualidade da educação. Eu quero trazer, por exemplo, quando os colegas falaram aqui, né, da pandemia, é oportuno que coloquemos que a pandemia, de fato, né, ela escancarou a atual ou a real condição da educação. Principalmente o real descaso que os profissionais da educação vêm sofrendo. Não estou falando apenas de Guanambi, mas falo também, né, a nível de Brasil. Então, assim, a escola pública vem sofrendo esse descaso, com infraestrutura precária, com superlotação das classes, infelizmente, com falta do próprio investimento. Mesmo hoje, né, nós estamos com um avanço que foi do velho Fundeb para o novo Fundeb. E o Fundeb é justamente o fundo, né, que garante, que assegura os recursos para a educação. E ao falar de avanço de recursos que assegura, é também oportuno dizermos, né, que Guanambi ele passou a receber um somatório bem elevado de recursos financeiros, comparando o ano de 2020 para o ano de 2021. Né? Então, Guanambi recebia, por exemplo, em 2020, né, contabilizando aí as verbas constitucionais que são recebidas com os royalties do petróleo, né, contabilizou-se, conforme os dados mostram, em torno de 112 milhões, né, de recebimento.
a Guanambi salta em 2021 para em torno de 119 milhões. Portanto, percebe-se, né, que houve um avanço no recurso que Guanambi recebe para a educação. E em 2022, esse avanço também ele permaneceu. E para janeiro, né, Guanambi já está, né, celebrado pela União. Guanambi vai receber em torno de 2,5% a mais do que aquilo que recebe agora. Ou seja, portanto, trocando em miúdo, a senhora quer dizer que o governo federal faça um repasse e a prefeitura não repassa? exatamente. O governo federal, por meio de uma portaria, né, publicou ainda no início do ano em curso, uma portaria dizendo, justamente estabelecendo que todos os municípios deveriam pagar o percentual de 33,24% aos profissionais da educação. Portanto, Guanambi não teve reajuste, não fez nenhum reajuste para os profissionais da educação. Guanambi tão somente fez um repasse da inflação, não de 10,65%, mas de 10,16%, que isso desrespeita, tá certo? Esse assento constitucional que foi publicado no nosso país. Vai ser proposto uma nova sentada na mesa de negociação, como vai acontecer o movimento de vocês? É isso que nós temos dito desde que a atual gestão ingressou no município, tá? Nós temos nos colocado por meio de vários ofícios, nos apresentando para a negociação. Ou seja, o Sindicato dos Servidores Públicos de Guanambi tem de fato se apresentado para a negociação. Mas não é tão somente, tá, reunir e de lá não sair com nada. O que está acontecendo, gente, sociedade de Guanambi, é justamente isso. Né? Acontece as reuniões com a ausência do prefeito, ou seja, da pessoa, da autoridade que pode realmente resolver a situação, tá? E aí dali não se extrai avanços, lamentavelmente não se extrai avanços. Tanto é que, conforme colocado aqui, desde antes do atual prefeito assumir a prefeitura, tá, ele já tinha conhecimento, o sindicato já tinha buscado, já tinha manifestado o seu interesse em dialogar, em negociar, porque nós entendemos que uma gestão com qualidade, ela se faz sim, dialogando, ela se faz respeitando os seus profissionais. E é por isso que o sindicato está aqui mais uma vez, tá, falando com a sociedade e pedindo sim, que aquilo que foi agora, no dia 5 de outubro, né, no momento que se fazia aquela paralisação, que houve a apresentação de algumas possibilidades, sinalização de algumas possibilidades, o que já poderia ter sido feito antes. Percebe-se a ausência de planejamento para o atendimento da lei. Nós não estamos falando de nenhum avanço, nenhum. Se você pega a pauta da categoria, não tem nenhum ponto novo, apenas pedindo ao município, ao executivo, que cumpra aquilo que está em lei. Só para fazer uma complementação, esse repasse, né, sobre o qual a professora Vilma falou, é uma decisão, é uma política de Estado, independe de governo. Então, seja qual for o governo, essa é uma lei, que é a lei do piso salarial profissional do magistério, e esse repasse ele é calculado de acordo com o censo da educação, que é do ano anterior, e a partir disso, então, o Ministério da Educação faz os cálculos e esse recurso é repassado. É fundo a fundo, né? É Fundeb. Então, é uma política de Estado, que é, inclusive, hoje uma grande discussão dos profissionais da educação, para que cada vez mais a gente tenha a política de Estado, tá? E colocando também, ainda para complementar a fala da professora Vilma, no nosso encontro de quarta-feira, que a paralisação foi quarta-feira, nós saímos de lá da sala da subsecretária, espalavrado em ata, com esse compromisso. Nós aguardamos até segunda-feira um posicionamento, mas é um posicionamento para o sindicato. Não é só uma nota para ser divulgada, não. É para o sindicato. Nós levamos papel, levamos documento.
E nós saímos de lá, daquela sala, com o compromisso que a secretaria também nos oficializaria. Então é documento dizendo realmente o que consegue, porque nós saímos de lá com definição da instalação de uma comissão. Então vejam vocês também que não é do dinheiro não, viu? Instalação de uma comissão para acompanhar o plano de cargos e salário. Que é lei. E essa comissão já era para ter instituído há algum tempo. Ela já foi, só não foi convocada. Isso. Então nós saímos de lá de que ontem mesmo sairiam os ofícios. O professor Gilvan Leal, que está aqui ao meu lado, faz parte dessa comissão. E antes de vocês chegarem, para a gente não ser desonesto com as informações, eu perguntei, você recebeu o ofício, professor? Ele fez questão de olhar o e-mail dele, não recebi o ofício. Então nós estamos aqui dizendo, dizendo publicamente para a sociedade, mas falamos também porque está registrado em ata para a subsecretária. O nosso limite segunda-feira de receber essas deliberações, quais são os encaminhamentos e tal, não saindo essa resposta até segunda-feira, nós vamos manter o calendário de paralisações já definido em Assembleia. Numa sequência ou intercalando? Numa sequência. Porque é isso que eu estou dizendo. É uma medida drástica, mas segundo vocês se faz necessária. Nós estamos evitando uma greve. Se vocês tivessem, e eu não estou aqui omitindo não, a Assembleia, doutor Rafael, clamava por uma greve. Doutor Rodrigo, que é também o nosso assessor, e nós convidamos justamente para a gente trabalhar com o pé firme, trabalhar com os pés no chão. Ele colocou para nós, ele nos alertou sobre essa questão. E aí, gente, nós somos profissionais da educação. Para nós, a educação de qualidade é tudo. Nós defendemos isso. Então, se você já vem de uma pandemia, que inclusive é pauta também aqui, garantia de psicólogo dentro das escolas e de assistência social, e isso comprova o nosso compromisso com a educação, e que nós não temos nenhuma resposta com relação a isso, e também é lei. Então, nós estamos saindo de uma pandemia, com todos os problemas que a sociedade está enfrentando, e fazer uma greve agora é um prejuízo muito grande para as nossas crianças, os nossos jovens e adolescentes. Então, mas a nossa categoria, isso está em ata, está gravado, clamou greve. Então, nós tiramos dali um calendário de mobilizações, de paralisações, justamente para isso. Se as respostas chegam, nós não temos interesse em parar. Muito pelo contrário. Então, estamos aguardando, segunda-feira, isso ficou acordado lá com a subsecretária, que nós teríamos essas respostas, tá certo? Então, chegando as respostas, obviamente, a Assembleia, os profissionais se reúnem e suspende a próxima paralisação que está agendada para a semana que vem. Exatamente, é isso mesmo que a categoria já decidiu, né? O que a gente, enquanto categoria, nós queremos? Nós queremos estabelecer uma negociação. A gente quer, na verdade, ser ouvido e ser respeitado como funcionário público municipal, né, que faz essa máquina funcionar. Nós aqui temos mais de 20 anos na sala de aula. Olha a minha voz como está. De sala de aula, 20 anos. Então nós prezamos muito pelos nossos alunos. Nós prezamos muito pelos pais dos nossos alunos. E a gente fica muito triste quando a gente vê informações erradas, informações falsas sendo vinculadas, sem antes escutar de fato quem está nesse movimento. Então, nós vamos repetir essa pauta conhecida bem antes da eleição do prefeito municipal e da equipe dele. Então a gente fica muito triste quando escuta dizer que não conhecia. Conhece. Talvez esqueceu. Aí com eles, né? Mas conhecer, conhece. E nós queremos dizer que a categoria já decidiu que, se estabelecer esse processo de negociação, a movimentação, a gente cessa com as movimentações e com a mobilização e continua o nosso trabalho de sala de aula. Mas se nós não tivermos uma mesa de negociação que ande, que não adianta ter uma mesa, doutor Rafael, que nos receba, mas depois fica tudo ali. Não se anda, não se caminha. A gente nem faz tanta questão, se preciso for, do prefeito, mas que ele dê autonomia a quem está na mesa para negociar. A quem é da autoridade, de fato, que decida por ele.
né? Porque a gente precisa ver essas pautas caminhar, gente. Você perguntou se era dessa administração. Isso não importa. O que importa é que nós estamos vivendo, nós estamos massacrados há anos. Mas quem está agora na pasta tem que responder por isso. Se fosse os outros, nós estaríamos na mesma situação. Estaríamos lutando e clamando e pedindo. Exatamente. O Brasil inteiro é assim, se a gente for analisar. Né? Tudo para a educação é com muito sofrimento, com muita luta, a gente precisa ir para cima. Um professor que ganha 4, 5 mil reais, a sociedade acha um absurdo. Mas um vereador que não tem metade da formação, quiçá formação nenhuma, com todo respeito, mas ganha um salário muito aquém do professor, todo mundo acha normal. Um médico que termina a formação ganha 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes mais que um professor, todo mundo acha normal. Agora um professor que forma todas as profissões, a gente acha um absurdo, uma beleza o professor ganhar muito, professora Vilma. Pelo que nós fizemos, eu tenho 3 especializações e 2 graduações. Então, assim, se a gente for pensar na nossa formação, né, e nós continuamos estudando, a gente não pode parar de estudar. Eu tenho 5 cursos só esse ano. E a gente precisa estudar, porque se a gente não estuda, a gente não acompanha a evolução da educação. E estudamos não é para ganhar, estudamos para melhorar a nossa prática. Para chegar no nosso aluno e chegar para que o nosso aluno também se torne um menino educado, um menino bem formado, com todas as necessidades de estudante que ele precisa. Um adendo, Adriana, com relação quando você fala da autonomia, né, dessas reuniões. Nós estávamos, então, em reunião, justamente com a secretária de Educação, o contador do município, quando a gente estava discutindo o repasse dos 33%, certo? E naquele momento, foi nos informado que não teria como repassar os 33%, e sim os 10 pontos, em virtude daqueles valores ali. Mas isso foi logo no início do ano, antes de repassar esse. E isso nós estávamos discutindo, mas o projeto já estava na Câmara. Então perceba que não tem negociação coisa nenhuma, tem bromação. Para nossa surpresa, esse mesmo contador, que já estava extrapolando todos os limites, para a Câmara, no último dia 26, e coloca que a Prefeitura não dá o recurso do magistério, né, que é compatível para o magistério, que legalmente o mínimo é de 70%, a Prefeitura de Guanambi está gastando 65%. Então está aí que o próprio vice-prefeito chegou para nós e disse que a gente precisa realmente negociar com contas na mesa. Então, minha gente, o que esse pessoal está pensando a respeito da instituição que representa os trabalhadores? Para nós, o limite chega ao extremo, não dá. Aí, quando se tem que apresentar para a Câmara de Vereadores, se gasta 65%. Então, eu gostaria que a comunidade analisasse isso, analisasse essas informações. Esse problema vai além dos professores ou é todos os servidores públicos que estão passando por isso? Vocês têm essa informação para passar para a gente? Sim, nós temos hoje o conjunto de servidores da Prefeitura de Guanambi tem uma série de problemas que nunca conseguimos resolvê-los, né? Então, por exemplo, essa questão da licença-prêmio incide também para os demais colegas, né? Essa questão de repasse também, como o Vitor colocou muito bem, né, que se repassou a inflação, incide também sobre os demais colegas. É porque existe um plano de carreira desses professores aprovado. E nos interessa muito que esse plano seja analisado e colocado em ação. Então, assim, tanto é que eu falei dessa comissão, né, que o professor Gilvan faz parte, justamente para poder discutir todas essas questões relacionadas com a categoria docente, para que se coloque em ação, entende? Então, a particularidade da educação vai muito mais nesse sentido, porque nós temos piso definido, né, que é o piso salarial profissional, e como eu disse, que já tem essa verba, que é uma política de Estado, que se repassa os 33%, então se o Estado repassa, todos os entes federados têm que repassar, os estados e os municípios. Nós tivemos município aqui, gente, minúsculo, olha que Matina do nosso lado,
né, que além de repassar todos os valores acumulados que tinha anterior, que cada professor recebeu 10 mil reais, ainda fez um repasse de 33%. Né? E assim, por que eu estou colocando isso? Porque a própria Secretaria de Educação chegou a dizer que dinheiro não era problema. Então, dinheiro não é problema mesmo, e até porque não está se pagando nem os 70% que é, chegando no limite de gasto de 70% que é permitido por lei. Quando você fala,